Então, o tema que vocês pediram para eu dar é patologia das vias biliares, tá? Então, vamos começar aqui. Então, primeiro de vias biliares, né? Então, quando a gente fala em vias biliares, a gente tem a parte extra-hepática, que a gente vê aqui, ó, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, dando hepático comum. O hepático comum se junta com o ducto cístico, formando o colédoco, e o colédoco vai desembocar lá na papila duodenal maior, no duodeno, tá? Além disso, tem as vias biliares intrahepáticas aqui, tá? Que são ramos, e daí temos também a vesícula biliar, né? Então, a ideia é falar para vocês das patologias mais comuns da via biliar, que vocês vão ouvir falar no dia a dia de vocês. Claro que a gente dá um foco um pouquinho mais cirúrgico, porque, afinal de contas, é para uma liga cirúrgica, mas a gente vai dar uma ideia para vocês de todas as doenças que a gente tem, tá? Primeiro, da anatomia da via biliar. Então, a anatomia da via biliar tem o trígono de Calot ou trígono cístico. O trígono de Calot, ele é formado... Por que eu estou colocando isso? Isso volta a minha questão de prova de residência, essas coisas. Então, por isso que eu já estou colocando uma noção de anatomia para vocês. O trígono cístico, então, o trígono de Calot, o trígono cístico, hepatocístico, na verdade, não é o correto, vai da borda hepática, que a gente vê aqui, tá? O ducto hepático comum, que está aqui, e o ducto cístico. Então, ducto cístico, ducto hepático comum e a borda do fígado, aqui a face inferior do fígado, formam o trígono. E no interior do trígono tem a artéria cística, que está aqui. Geralmente, em cima da artéria cística, a gente tem um linfonodo, bem aqui assim, que é um marcador, ele fica bem aqui em cima, que é o linfonodo cístico, tá? E pode ter um pedaço aqui, ó, da artéria hepática direita, ó, tá? A artéria hepática direita, então ela está vindo aqui, pode estar no interior do trígono de Calot, trígono cístico, né? Então a gente vê aqui os limites dele. Do ducto cístico, a gente pode ter algumas variações anatômicas. O que é mais comum em relação à vesícula e ducto cístico é a colecistectomia, que é a retirada da vesícula biliar. Então imagina, eu vou tirar essa vesícula. E quando eu vou tirar uma vesícula biliar, por exemplo, de um paciente, por causa de pedra, a gente já vai chegar lá, vai ter os slides disso, eu tenho que ligar e fechar o ducto cístico. Mas esse ducto cístico pode ter várias alterações. Por exemplo, olha, aqui é um ducto cístico bem longo, desembocando lá embaixo, tá certo? No ducto hepático comum, aqui embaixo. Então, uma união baixa com o ducto hepático. Ou uma união muito curta. Você vê aqui, ó, praticamente não existe ducto cístico, tá? Ou ausente. Esse que é mais raro. Geralmente tem um ductozinho pequeno, entende? Mas ausente quase não tem. Ou imagine um ducto cístico que faz a volta, ó, por trás do colédoco e vem para cá. E assim por diante. Essas variações só são importantes praticamente na parte clínica, é quem vai fazer cirurgia na hora de retirada da vesícula para não fazer nenhuma lesão de via biliar, tá? Assim, aqui outras variações ainda de ducto cístico, por exemplo, veja, esse ducto cístico está desembocando num ducto hepático direito, que está aqui, ó, está vindo lá do fígado. Se você errar e cortar aqui, ó, por exemplo, na retirada de uma vesícula, você vai fazer uma lesão de via biliar. A bile vai passar, não vai conseguir chegar no ducto hepático comum, tá? E daí existem várias variações da artéria cística. Na artéria cística, existem várias, geralmente ela vem da artéria hepática direita, como a gente vê aqui, ó, artéria hepática comum, artéria hepática própria, dando a artéria hepática direita e esquerda. O mais comum é a artéria cística vir da hepática direita, como está aqui. Mas em alguns casos, tem várias variações, ela pode vir, por exemplo, aqui da artéria hepática comum, tá? Ou ela pode vir, ó, direto do tronco celíaco, como é o caso aqui, ó. Ela vem direto e assim por diante. Em relação às variações também da artéria cística, é raro a gente precisar saber delas. É mais também na cirurgia de vesícula, que o mais comum é a gente achar a artéria cística dentro do trígono de Calot, não importa de onde ela nasceu. Se ela nasceu aqui ou nasceu aqui, a gente acha ela dentro do trígono de Calot para poder fazer a ligadura numa cirurgia de retirada de vesícula. Bom, da vesícula biliar, a drenagem venosa da vesícula biliar, ela se faz através de veias, né, que vão direto, deixa eu mudar aqui que vão direto isso, através de veias que vão para a veia porta e para dentro do fígado vai lá para a veia hepática média. A veia hepática média, até tem nesse vídeo, se der tempo eu vou mostrar para vocês a cirurgia de hoje, a gente, num câncer de vesícula, em que eu tenho que tirar não só a vesícula, mas tenho que tirar todo o leito onde a vesícula fica,
a gente vê posteriormente, lá dentro do fígado, da vesícula, essa veia que é chamada veia hepática média. Então, o câncer de vesícula tem a tendência a querer se espalhar para dentro do fígado através dessa veia, tá? Patologias da vesícula biliar. Então, a gente vai falar o que com vocês? A gente vai falar sobre colelitíase, a coledocolitíase, que é o cálculo dentro do colédoco, pólipo de vesícula, adenomiomatose de vesícula, que eu vou comentar, e sobre o câncer de vesícula biliar. Então, são as principais patologias que a gente vai falar com vocês. E, por fim, depois vai vir o colangiocarcinoma, que é o câncer das vias biliares, tá? Primeiro, colelitíase e coledocolitíase. Vamos lá. Colelitíase, o que é? É pedra no interior da vesícula. Aqui a gente tem uma ecografia, pessoal. Numa ecografia, que é ultrassom, é a mesma coisa, ultrassom e ecografia, o aparelho de ecografia é colocado na parede do abdômen, e daí você vê as camadas da parede do abdômen e vê o fígado. O eco da ultrassonografia, né, a onda sonora, ela passa bem nas partes sólidas ou líquidas. O que ela não transmite bem é o ar, tá? A única coisa que não transmite bem é o ar, tá? Então, o eco, ele passa pela parede, que é o fígado, passa pela vesícula, que está cheia de líquido, e bate no cálculo. Então, o que a gente vê? Atrás do cálculo aqui, a gente vê uma sombra posterior. O que é sombra? Veja que tem uma área preta aqui e uma área preta aqui. Ó, aqui é branquinho. Então, o eco, a onda sonora passa e mostra o branco. Se a onda para na pedra, ele forma uma sombra posterior. E a gente vê que tem uma pedra na vesícula. Num pólipo de vesícula, que não é pedra, não forma esse eco posterior, não forma essa sombra aqui, ó, tá? A gente vê o parênquima normal embaixo. Quando forma essa sombra, é sinal que tem pedra. Então, a pedra na vesícula é uma pedra mesmo. A grande maioria dessas pedras são de colesterol, tá? 70% a 90% dos casos. Mas não tem a ver com o colesterol do sangue, entendeu? Tá? Os fatores de risco para ter pedra na vesícula, já vou falar ali, vamos falar já, são ser do sexo feminino, é mais comum. Mulheres acima de 40 anos de idade é mais comum, então que está ali, né? Mais comum em países ocidentais do que orientais, então tem alguma coisa a ver com a comida que a gente come, entendeu? Então tem uma prevalência maior. A prevalência nos Estados Unidos, Europa e a maioria dos países latinos é aproximadamente 10% da população. Ou seja, é um número alto de pessoas. Tanto que a colecistectomia, que é a retirada da vesícula por causa de pedra, é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. A segunda seria a apendicite. Depende de onde a gente lê, a gente vê apendicite, alguns lugares vem pedra na vesícula, tá? Mas são as duas cirurgias mais comuns no mundo, tá? Outros fatores de risco para pedra na vesícula: perda de peso rápido e obesidade, as duas coisas. Então, o obeso, como uma perda de peso rápido, é um fator de risco para pedra na vesícula. Aí, existe a regra dos Fs, não sei se vocês já ouviram falar, que é female, feminina, 40s, que é 40 anos para cima, e fat, tá? Fat de obesidade, tá? Perda de peso rápido. Pacientes que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, de perder peso, existe uma incidência maior de ter pedra na vesícula depois. Então, existem várias outras causas de pedra na vesícula. Causa genética, por exemplo. Tem famílias que têm um traço familiar mais comum, que algumas vezes várias pessoas da família são afetadas por pedra na vesícula. Gravidez é fator de risco para ter pedra. Anemia hemolítica. Aqui, na anemia hemolítica, os cálculos geralmente não são de colesterol. Eles são do que a gente chama de bilirrubinato, tá? Bilirrubinato é uma das formas que... É um dos produtos que tem dentro da bile, tá certo? E o cálculo fica preto na anemia hemolítica, tá certo? Então, ele fica diferente dos cálculos de colesterol, geralmente na hemolítica o cálculo é preto, tá? E outros fatores de risco para ter o cálculo. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Bom, complicações da pedra na vesícula. A mais comum, sem dúvida nenhuma, é a colicistite aguda. Existe uma estimativa de pessoas que têm pedra na vesícula num período de 10 anos,
6 a 11% vão ter problema, tá certo? Mas de ter inflamação aguda, né? Outros problemas são coledoclitíase, que é pedra na via biliar principal, pancreatite aguda, que pode acontecer, colangite, que é inflamação da via biliar, e uma outra coisa chamada ilho biliar. Eu só vou fechar uma janela aqui para diminuir o barulho, pessoal, só um pouquinho. Vamos ver se vai diminuir. Diagnóstico da colelitíase. O mais comum é fazer uma ecografia. A ecografia, como eu mostrei para vocês aqui, mostra a pedra e a pessoa sabe daí que tem a pedra na vesícula, tá? Então, fatores de risco a gente já falou para vocês. 80 a 85% das pessoas são assintomáticas, tá certo? 20 a 30% poderá ter algum sintoma. Como é que funciona? Olha, o fígado produz bile. Toda bile vem, hepático comum, cístico, colédoco e vem para cá. Um cálculo de via biliar pode vir impactar aqui na saída, no ducto cístico, ou ele pode migrar, vir aqui para o colédoco, tá certo? Ou, devido ao pâncreas estar nessa região, ele pode inflamar o pâncreas. Só uma pergunta, vocês conseguem me ver também ou só os slides? Conseguimos ver sim. Tá. Então aqui, ó, não sei se vai ficar ao contrário para vocês, tá? É um pâncreas aqui, tá? Que eu tenho aqui no consultório aqui, tá? Então nesse pâncreas aqui, o que que acontece? Aqui está a vesícula biliar, que vai descer o cálculo. Vejam que o colédoco tem uma porção intrapancreática aqui, tá certo? Quando a pedra passa a nível da papila duodenal que está aqui, é que pode inflamar o pâncreas. Por quê? Porque o ducto pancreático se une com a via biliar, aqui na papila, e aqui que pode, então, inflamar o pâncreas. O mais comum, quando faz a pancreatite, não é o cálculo estar impactado, é a passagem do cálculo. Vou repetir. O mais comum quando faz pancreatite aguda é a passagem do cálculo, não é o cálculo estar impactado. A maioria das vezes, quando o cálculo está impactado, o paciente não tem pancreatite. E a maioria das vezes, quando tem pancreatite, o cálculo não está impactado. É a passagem que faz isso, tá? E qual é o sintoma? Dor epigástrica. Tá aqui, ó. Tá? O mais comum é o paciente ter uma dor na boca do estômago, epigástrica, pode doer o hipocôndrio direito e as costas, e é uma dor a ponto de pensar em ir na emergência. Pode estar associada a náusea e vômito, é uma dor que dura 30 a 60 minutos. Por que que dói? Impacta aqui, ou impacta lá embaixo, mas o mais comum de longe é só vir aqui, e daqui a pouco a pedra volta para dentro. A hora que a pedra volta para dentro, alivia a dor. Por quê? Porque dentro da vesícula é produzido um muco. Que nem a gente produz saliva, aqui dentro é produzido uma secreção, um muco. Se isso entope, o que que acontece aqui? Continua produzindo muco. A vesícula continua se contraindo para jogar a bile. Se não passa, isso aqui continua produzindo, isso aqui vai dilatando. A vesícula vai inchando, daí inflama a vesícula, que daí a colecistite aguda. Mas se destrava, o cálculo volta para dentro, o paciente melhora da dor. Muito comum é o paciente já ter tido várias vezes dor, teria ido na emergência e falaram para ele que é estômago, que é dor do estômago. Uma dor de estômago, ao ponto do paciente chegar na emergência, sempre tem que descartar a pedra na vesícula. Tá? Pode ser dor no estômago? Pode, mas, novamente, sempre que o paciente tem dor forte a ponto de ir na emergência, tem que descartar que não tenha pedra na vesícula. Tá? Outros sintomas que podem ter da pedra na vesícula é intolerância a alimentos gordurosos, flatulência, eructação, dispepsia, mas são sintomas que eu não posso culpar a vesícula, tá certo? Tá? Dos pacientes que já tiveram dor da vesícula, 70% vai ter outro. Vou repetir, pacientes que já tiveram, mas quem nunca teve dor, 80 a 85%, depende de onde seria na literatura, não vai ter. Então, eu costumo falar para o paciente assim, de cada 5 pacientes que têm pedra na vesícula, um vai ter problema, 4 nunca vai ter, que dá 80%. Mas quem já teve problema, a chance de ter outro episódio é maior. Entenderam o raciocínio? Tá? Isso aqui é estatística. 6 a 8% dos pacientes vão necessitar cirurgia, mas ainda na vida inteira tem gente que diz que estudos mostrando que até 67, 70% nunca vai ter sintoma. Então o que eu costumo falar é, de cada 5, 4 nunca vão ter, 1 vai ter problema. Então 20% vai ter problema. E quem já teve problema,
né, a chance de ter novamente é em torno de 70%, tá? Quando que a gente indica operar a vesícula? Em pacientes sintomáticos, quando tem complicação, que já teve causa, já teve obstrução do ducto cístico, ou já teve uma passagem de cálculo no colédoco, né, ou já teve pancreatite, né? E quando os pacientes são assintomáticos, será que deve se operar ou não? Essa é uma controvérsia em todos os congressos. Tem gente que defende que deve se operar, tem gente que acha que não deve operar. De modo geral, o que a gente faz? Se o paciente tem condições cirúrgicas, ou seja, coração está bem, não tem nenhuma comorbidade que impeça de operar, a gente tem a tendência a operar, tá? Só para dividir com vocês. A tendência é operar, tá? Por que operar? Por esses motivos. Pode complicar, a cirurgia eletiva é sempre uma cirurgia mais segura, né? E hoje em dia a gente faz tudo por laparoscopia, que são furos. É um furo no umbigo, né? 3 outros furos aqui em cima, perto das costelas. Por um entra com a câmera e outro com as pinças para poder operar. Colicistite aguda, então é a inflamação da vesícula por obstrução, tá? Corresponde a 3 a 10% dos pacientes que possuem uma dor abdominal, que chegam numa emergência com um abdômen agudo, 3 a 10% é pedra na vesícula, tá? Mas em pacientes mais idosos, acima de 50 anos, em alguns estudos colocam até 20% dos casos de emergência, tá? A colicistite, ela pode ser calculosa devido à pedra ou acalculosa, que é sem pedra. Então, existem 2 tipos. Então, colicistite calculosa, que é a colicistolitíase, por causa de pedra, e a acalculosa. A colicistite acalculosa, sem pedra na vesícula, geralmente é associada a outras doenças. São pacientes geralmente graves, que estão internados no hospital por outros motivos, exemplo, Covid, entendeu? Ou um derrame, ou qualquer outra coisa, um infarto. E durante a internação ele começa com dor abdominal e se diagnostica uma colicistite acalculosa, que não é por causa de pedra. E como é que faz o diagnóstico? Através da ecografia, tá? Então aqui é a fisiopatologia, pessoal. Olha, uma pedra na vesícula obstrui o ducto cístico, conforme ela obstrui, aumenta a pressão aqui dentro, as secreções aqui dentro vão aumentando, a parede da vesícula aqui, ó, começa a se espessar, esse é o roxo, ela vai se espessando, né? Pode até romper em alguns casos, mas o mais comum é a pedra voltar para dentro, e a hora que a pedra volta para dentro, melhora. E o paciente vai tendo crise de repetição. Se não volta para dentro, faz a colicistite aguda. Se a pedra volta para dentro da vesícula, é só cólica biliar. De modo geral, para diferenciar entre uma e outra, a cólica biliar, a suspeita de colicistite é quando a dor permanece por mais de 6 a 8 horas. Vou repetir. Pensar em colicistite quando a dor é mais do que 6 a 8 horas. Cólica biliar, o paciente tem uma dor de 30 a 60 minutos e melhora. Tranquilo? Tá? Em alguns casos, pode, então, a colicistite, olha, obstrui, inflama, todo o tecido ao redor fica inflamado. Em alguns casos, pode obstruir, mas não inflamar. Daí, se ele não inflama, a gente chama de mucocele. Aqui dentro não entra mais bile. A bile não vai entrar, mas ela fica fechada. E aqui enche de líquido, que é um líquido tipo um muco, por isso que é chamado de mucocele. E o paciente algumas vezes tem dor leve nesses casos aqui, tá? Em alguns casos, então, chega até a perfurar. Volta e meia a gente vê pacientes com vesícula perfurada. Complicações. Então, aqui, ó, você vê uma vesícula, parede espessada, ó, com pus dentro, que é esse, aqui está amarronado, e os cálculos aqui. Numa ecografia, ó, vejam que é o tamanho dessa sombra aqui, ó. Parede abdominal, fígado, ó, tudo preto, que bateu na pedra e fica tudo preto. E a gente começa a ver uma parede da vesícula espessada, tá? Mortalidade de uma colicistite aguda. Hoje em dia é cada vez mais baixo, depende muito da estrutura hospitalar que você tem, tá? Mas hoje em dia cada vez mais morre menos, tá? Mas na literatura de 0 a 10%. Hoje em dia a gente quase não faz mais tratamento conservador para colicistite aguda. Antigamente o paciente chegava com uma colicistite, que seria uma inflamação assim, por exemplo, você esfriava o processo, fazia antibiótico para depois operar numa situação melhor. Hoje em dia, cada vez mais a gente opera, só faz tratamento conservador
em casos que não tem condições cirúrgicas, e nesses casos que a gente faz o tratamento conservador, em 2,5% até 22% volta a ter os problemas. Então, por isso que geralmente tem a tendência a operar. Tá? Diagnóstico através de uma ecografia. Aqui é uma tomografia com a vesícula bem distendida, espessada, aqui a parede em volta. Aqui a gente vê um edema ao redor, tá, da vesícula. Isso aí é uma coisa que você tem que ficar muito de olho para aprender a ver a imagem. No exame físico, o que, que você vê? Vem o sinal de Murphy. Já devem ter ouvido falar. O que, que é sinal de Murphy? É uma dor no hipocôndrio direito. A hora que a gente põe a mão para palpar, né? Se vocês estiverem me olhando, você palpa aqui no abdômen, você coloca a dor funda, a hora que você pede para o paciente puxa o ar, a vesícula vai de encontro à parede abdominal e o paciente tem dor. Então, esse é o sinal de Murphy no exame físico. Na ecografia, tem um Murphy ecográfico. O ecografista põe ali e pede para o paciente puxar o ar. A hora que ele puxa o ar, dói, porque a vesícula vai de encontro ao transdutor. A gente vê a parede da vesícula espessada no diagnóstico, pode ter edema ao redor da vesícula, né? E algumas vezes faz tomografia ou ressonância, mas para ver vesícula, a ecografia é melhor do que a tomografia. Vou falar de novo. Para ver vesícula, a ecografia é melhor do que uma tomografia, tá? Vocês têm uma ideia de qual é a porcentagem? Aqui uma ecografia, ó, mostrando para vocês, aqui a pedra, tá? Vocês têm uma ideia, vamos ver se alguém responde, quantos por cento das pedras de rim são vistas num raio-x? Podem chutar. 10%? Do pedra renal, de rim, em torno de 80% a 90% pode ser visto, não digo só no raio-x, mas uma tomografia, porque o raio-x depende da qualidade. 80% a 90% vê. Por quê? 80% a 90% das pedras renais são de cálcio. Já de vesícula, a grande maioria é de colesterol. Então, qual é a porcentagem dos pacientes que num raio-x ou numa tomografia você vê a pedra da vesícula? Em torno de 10%, no máximo 20%. Contrário da pedra do rim. Então, apesar dos dois serem pedras, um é diferente do outro. A pedra do rim, tomografia é excelente, raio-x vê bem. Pedra da vesícula, tomografia não vê, raio-x muito menos. Então, porque a pedra é diferente. Então, o exame de escolha para vesícula é ecografia, tá? Claro que existe diagnóstico diferencial, pessoal, tá? Quando tem uma pedra na vesícula, nem tudo é colicistite, tá? O tratamento. Interna o paciente, hidrata, começa antibiótico, tá? Geralmente a gente faz ceftriaxona com metronidazol, a gente faz 2 antibióticos e o tratamento é cirúrgico por laparoscopia. Colicistite aguda não é contraindicação de laparoscopia, pelo contrário, cada vez mais é tudo feito por laparoscopia, tá? Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Quando a gente tem uma pedra no rim, a gente tem alguma escala, tipo, de sintomas para diagnóstico? Igual a escala de Alvorado tem para apendicite? Sabe que eu desconheço, entendeu? O que eu posso dizer é assim, dor de pedra no rim é dor de subir as paredes, geralmente ela não é epigástrica, ela pode ser até do lado direito hipocôndrio, mas geralmente ela é mais atrás, né? E tem um sinal de Giordano positivo, você deve ter ouvido falar isso, que que faz uma percussão a nível ali das costas, né? A nível de flanco direito ou da loja renal, e daí dá uma dor muito forte. Mas não lembro assim de escala assim de dor, tá? Mas geralmente a de rim é uma dor mais forte que a da vesícula. A da vesícula é mais em epigastro. Entendi, obrigado, professor. Qualquer coisa, perguntem, pessoal. Bom, por que a gente está falando tanto de pedra na vesícula? Porque é o que vocês mais vão ouvir falar, né? Tá? Mas e quando suspeitar de coledocolitíase? Ó, colelitíase é pedra aqui. Quando que você vai suspeitar de pedra no canal biliar aqui, no coledocolitíase? O que vocês acham? Podem falar. Qualquer coisa. Quando tiver icterícia? Isso. Então, um dos sinais, quando tiver icterícia. Por quê? Se uma pedra vem aqui e obstrui, opa, a via biliar não consegue passar. Beleza? Que mais? Além da icterícia, que mais que faz uma pedra aqui?
indigestão de gordura? Tá, ingestão de gordura, vamos pensar. Se tiver a pedra aqui, por exemplo, né? Vamos tentar desenhar uma pedra que travou bem aqui, ó. Você pode comer gordura, pode dar vontade de vomitar, tudo, porque está obstruído, mas se a pedra estiver aqui ou na vesícula, a ingestão de gordura não muda muita coisa, não vai diferenciar. A pergunta que eu quero dizer é como é que eu faço para diferenciar que tem pedra só aqui numa crise de dor e se tem aqui, entendeu? Então, icterícia que ele falou, Outro, o que dá a cor da nossa urina é a bilirrubina, tá? A bilirrubina, tá? Quando está obstruído, aumenta a dilatação da via biliar, vai mais bilirrubina para o sangue. Então, se for dosar a bilirrubina do paciente, ele vai estar com a bilirrubina aumentada e ele começa a ficar ictérico. Como tem mais bilirrubina no sangue e o que dá a cor da urina é a bilirrubina, vai encher de bilirrubina na urina. Daí a pessoa vai ter colúria. Colúria é excesso de bilirrubina na urina. Entenderam? E a urina fica escura, tipo uma Coca-Cola. Entenderam? Que mais? Tem mais uma coisa. Que é outra coisa? A colia fecal? A colia. Por quê? Quem dá cor às fezes é a bilirrubina. Se não está passando, as fezes vão sair brancas. Entendeu? Só que o que acontece? Quando é um cálculo de colédoco, algumas vezes nem dá tempo de ter colúria e acolia. Pode ter. O paciente tem muita dor. Mas a pedra na vesícula também dá dor. Então, algumas vezes, para diferenciar se tem pedra aqui ou pedra aqui, é através de exames de sangue. Tem os exames da função hepática, dentre eles, claro, a bilirrubina, que a gente acabou de falar, e os outros exames, que é TGO e TGP. Tem a fosfatase alcalina e o gama-GT. O TGO e o TGP, se estão bem aumentados, a gente tem que suspeitar de pedra na via biliar principal. A coleritíase e a colecistite pode até alterar TGO-TGP, mas ela tem que estar muito inflamada a vesícula, muito. Que para alterar TGO-TGP, que são enzimas hepáticas, entenderam? Você geralmente tem que suspeitar de uma pedra nessa região. Então, quando você faz o check-up no exame no paciente que está com dor, você pede TGO e TGP. Se o TGO e TGP estão muito alterados, você suspeita de cálculo na via biliar principal. Entenderam isso? Qualquer coisa falem, pessoal, tá? Então, dor, pedra na vesícula, mas com TGO, TGP de 300, normal até 40, opa, tem que suspeitar de coledoclitíase, perfeito? E se você tem pedra na vesícula, opera a vesícula, e tinha uma pedra lá, quando você opera a vesícula, você fecha aqui, ó. Você põe 2 clipes aqui, tirou a vesícula, tiramos. E ficou uma pedra lá embaixo. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou perguntando para a gente não dormir e ficar interessante, pessoal. O que vocês acham que acontece? Acho que vai manter os sintomas. Vai manter os sintomas? Isso. O que mais? Continua produzindo bile. Pode infectar e fazer uma colangite. Pode infectar e fazer uma colangite, que é a inflamação da vesícula. O que mais? Veio de Paranaguá, na semana passada, para a gente. A bile tenta passar, não consegue. Daí, nesse clipe que você colocou aqui, ele solta. Porque a pressão aqui fica tão grande, tentando esvaziar, que não consegue. Daí, o que vai acontecer com aquele clipe se ele se soltar? Se ele cair esse clipe, o que vai acontecer? Pode chutar, pessoal. Vamos lá. Acho que vai começar a vazar a bile e vai dar uma peritonite. Exatamente. Vai vazar bile para dentro do abdômen. E vai fazer peritonite. Entenderam? Então, isso, eu sou meio que, eu brinco que eu sou fim de linha. Entendeu? Os pacientes já vêm com vários problemas. Então, a gente recebe, sei lá, 2 doentes por mês com problema de via biliar. Pós-colecistectomia, 2 ou 3 até. Por exemplo, esse último que veio de Paranaguá, o que aconteceu? Soltou o clipe, fez uma pressão, soltou, encheu de bile no abdômen. Entendeu?
e se encher de bile no abdômen. Imagine, começa a cair um monte de bile aqui dentro e tem uma pedra aqui, ó. Como é que faz para resolver? Só para aproveitar o raciocínio. Que daí é a coledocolitise. Vai ser daqui a pouquinho os slides, mas aproveitando que eu acho que vocês estão junto comigo no raciocínio. Então vamos lá. Chega um paciente que está com pedra aqui, ó, e está cheio de bile escorrendo aqui. Cheio de bile escorrendo. O que tem que fazer? Pensem. Primeiro uma lavagem, né? Isso. Posso entrar, posso lavar abrindo a barriga, como posso entrar lavando a barriga, né? Com laparoscopia. Posso entrar com furos, né? E lavar toda a barriga. E daí chega lá e eu vejo que está vazando bile aqui. O que eu faço? Pode chutar, pessoal. Vamos lá. Ia procurar a pedra, porque está vazando, é porque não está fluindo. Isso. Então, daí eu posso fazer um exame chamado colangiografia. Eu entro com um catéter aqui dentro do ducto cístico e jogo um contraste, tá? Contraste é um líquido que aparece no raio-x. Vamos tirar aqui assim, só para ficar mais fácil. É um líquido que aparece num raio-x ou numa tomografia, tá? E daí eu coloco o contraste aqui dentro e me mostra o coledo que me mostra e para bem aqui. Eu vejo que tem uma pedra bem aqui. Como é que faz para tirar a pedra daqui, pessoal? Estão me vendo aqui? Sim, professor. Sim. Estão vendo a minha maquete? Uhum. A pedra tá lá dentro ali, ó. Esse branquinho aqui na pontinha do meu dedo ali. Tá? Uhum. Essa parte tá onde? Não tá dentro do pâncreas? Sim. E como é que eu faço para tirar a pedra dali? Vixe, vai ter que tirar o pedaço do pâncreas. Nem pensar. Não? A gente faz uma endoscopia, tá certo? Ó, imagine lá, aqui tá o esôfago. Vou entrar uma endoscopia, entro dentro do estômago, vou lá dentro do duodeno, acho a papila duodenal, acho a papila. Entro dentro da papila, aqui, ó, coloco um balão aqui dentro e tiro a pedra por baixo. Entenderam? Pergunte, pessoal. Entendi, professor. Chama CPRE, tá certo? O nome desse negócio, tá? Colangio de via biliar, pancreatografia endoscópica retrógrada. Já vai vir uma foto. Então, por exemplo, esse paciente que veio ali na semana passada, a gente já tinha tirado a vesícula lá em Paranaguá. A gente lavou todo o abdômen, como falou, porque bile na barriga faz peritonite, e ao mesmo tempo fez essa endoscopia e já tirou a cálculo daqui, dessa região aqui. E a bile continua passando, e daí eu fechei o ducto cístico, fechei aqui. Fechei e resolveu o problema. Então vamos lá, pessoal, tá? Então deixa eu só apagar aquilo ali. Então, opa. Aí, então, o cálculo que pode migrar, aqui só mostrando para vocês, né? Como é que funciona, né? De quando que se suspeita de coledocolitise? A gente acabou de falar para vocês, ó. É quando a dor não melhora, sinais de obstrução, icterícia, colúria e acolia, a gente já falou. Quando tem sinal de colangite, que alguém tinha falado. Pancreatite, dá para se pensar, lembrando que a maioria das vezes a pancreatite, a pedra não está engatada lá, tá? Quando tem coledocolitise, aumenta a TGO e TGP, pessoal. Isso que eu estava falando para vocês, aumenta a TGO e TGP. Primeiro exame a fazer é uma ecografia, e daí você pode fazer uma colangiorressonância. Então, qual é o exame de escolha para ver vesícula? Ecografia e ultrassom. Qual é o exame de escolha para ver via biliar? O canal aqui, o colédoco. É uma colangiorressonância. Então, repetindo. Para ver vesícula, ecografia, ultrassom, que é a mesma coisa. Para ver via biliar, tá? Para ver via biliar, é a colangiorressonância. Que daí a gente pode ver uma imagem dentro aqui de coledocolitise. Tá? Já vou falar um pouquinho sobre o tratamento daqui a pouco. Quando tem colangite aguda, que é infecção da via biliar por pedra, isso aqui é mais uma questão de prova do que qualquer outra coisa, mas a gente vê pacientes com isso. Quando tem infecção junto pelo cálculo, pela coledocolitise, existe a tríade de Charcot e a pêntade de Raynaud. Vocês tiveram isso na aula de cirurgia? Só curiosidade.
Eu tive em propedêutica, 3. Tá. Então, isso aqui volta a minha questão de prova. Então, tríade de Charcot. O que é a tríade de Charcot? Icterícia, amarelo, então tá lá travado, dor abdominal e febre com calafrios. Essa é a tríade de Charcot. E a penta de Raynaud. Penta de Raynaud é, além desses 3, tríade, penta de 5, mais hipotensão e confusão mental. Então, tem pacientes que chegam para a gente com cálculo aqui, com icterícia, dor abdominal, que a gente falou, e febre. Tríade de Charcot. E a penta de Raynaud. O paciente começa a ter alteração, confusão mental e pressão baixa pela sepsis. Quando tem tríade de Charcot e penta de Raynaud, isso aqui é uma emergência, tem que ser drenada a via biliar. Tem que fazer uma endoscopia para tirar. E se você não tem a endoscopia, que é a CPRE que a gente comentou, você não abre o pâncreas. Você pode até abrir a via biliar e pôr um dreno aqui dentro para vazar e tentar explorar cirurgicamente a via biliar. Você abre a via biliar e tenta tirar as pedras de dentro cirurgicamente, tá? Então, colangite aguda. Ó, isso aqui é uma CPRE, pessoal. Aqui está entrando com um endoscópio, aqui dentro do estômago, do duodeno, e a gente consegue acessar a via biliar aqui por dentro, tá? Em alguns casos, você pode acessar a via biliar pela parede abdominal. Pela parede, você pode entrar dentro da via biliar e pôr um catéter também. É menos comum, como nesse caso aqui, ó. Tá? Geralmente a gente faz por CPRE. O problema é se você não tem essa estrutura no hospital que você trabalha. Então, basicamente, ó, essa aqui é a papila duodenal que a gente entra lá dentro para manejar, tá? E aqui, ó, o endoscópio entrando no estômago. O estômago aqui está em linha pontilhada, pessoal. A curvatura maior e a curvatura menor. Você vai lá dentro, acha a papila e manuseia a via biliar para tirar os cálculos. Olha lá, pessoal, uma papila duodenal. A gente põe um catéter dentro da papila que vai entrar dentro da via biliar. Aqui o catéter entrando dentro da via biliar. Põe um catéter que tem um balão na ponta, você enche o balão e puxa. E daí você consegue tirar. Então, aqui ó, a papila, ó, aqui o endoscopista tirando. Perfeito? Olha, aqui ó, mostrou. Aqui foi dilatada a papila duodenal com um balão, que a papila é bem fininha. Deixa eu voltar aqui, olha o tamanho da papila. Você tem um cálculo de 1 centímetro. Como é que você faz para tirar lá de dentro? Você dilata a papila, olha, ela está maior aqui, ó, e tira o cálculo por ali. Beleza? Se não, perguntem. Essa papilotomia não causa prejuízos a longo termo? Pode, tá? O que pode fazer, mas ninguém sabe exatamente, seria se é causa ou não, seria de fazer infecções de repetição na via biliar, de voltar aqui alguma coisa, ou comida, alguma coisa para cá, mas eu vou te dizer que é que nem enterro de anão, sabe? Tô brincando, ele existe, mas a gente nunca vê, entendeu? Então, a consequência é extremamente baixa. Segunda coisa que poderia fazer é uma estenose, porque você mexeu na papila e fazer uma estenose, um fechamento disso aqui, porque queira ou não queira uma cicatriz. Também é uma coisa muito rara, tá? Que mais, pessoal? Pode perguntar. Se tá cheio de pedra lá dentro da via biliar, do canal da bile, cheio, tá? Então aqui imagine que você olha aqui assim, cheio de pedra, e você não consegue tirar. Hoje em dia, existe uma coisa que até poucos lugares tem, que chama Spyglass. A gente consegue, pena que aqui não está o vídeo, mas a gente consegue entrar com uma câmera lá dentro, e essa, ó, lá está aí o vídeo, veja, está andando, olha, vai vir um laser ali, vai quebrar a pedra. Ó, quer ver? Vocês vão ver ali, aquela luz vermelha é o laser. Ó, quebrou a pedra. Rodou o filme, pessoal? Sim, professor. Isso está entrando por dentro é uma câmerazinha que entra por dentro da papila. E daí você consegue retirar todos esses cálculos. Tá? Isso é raro de fazer. Por exemplo, chama Spyglass, esse tipo de procedimento. Poucos convênios pagam, mas é muito melhor do que você abrir um paciente, abrir a via biliar, operar, né, para tirar um cálculo de dentro da via biliar. Perfeito? Mas em alguns casos, se você não tem condições, você pode abrir a via biliar. Então aqui, ó, vejam, eu abro o colédoco, faço uma coledocotomia, entro com pinças, exploro lá embaixo, seja com catéter, que eu vou colocando um catéter aqui dentro, assim, ó,
coloco um catéter lá dentro, jogo soro para poder fazer, tem pinças específicas, que chama de Jardin, para tentar entrar aqui dentro para tirar a pedra. Mas aqui é uma cirurgia geralmente aberta, dá para fazer por laparoscopia. Mas se eu faço uma abertura do colédoco, eu tenho que fazer uma rafia depois, um fechamento. Se eu fechar esse colédoco, eu posso fazer uma estenose no futuro, porque vai ter uma costura ali dentro. Então, é muito mais simples para o paciente e melhor para o paciente resolver por endoscopia do que cirurgicamente. Aqui um exemplo de cirurgia, olha, aqui entrando, tirando vários cálculos, ó, isso aqui algumas vezes não consegue tirar tudo isso por endoscopia, mas hoje em dia com aquele spyglass, cada vez mais o pessoal consegue quebrar essas pedras e limpar tudo, pessoal. Quando a gente explora a via biliar, a gente pode pôr um dreno chamado dreno de Kerr dentro da via biliar, ó. Aqui está o ducto hepático direito e esquerdo, eu abri o colédoco para explorar. Daí eu abri e eu posso pôr um dreno, que chama de dreno de Kerr, que a gente corta ele fica aqui dentro, e ele sai lá para fora da barriga, aqui, ó, como a gente vê, lá para fora da barriga. E daí a bile vai sair lá para fora. E depois de 3 semanas eu faço uma colangiografia, eu jogo um contraste aqui dentro, vejo que a via biliar está íntegra, vejo que a via biliar, ó, o contraste está indo para o duodeno, e retiro esse dreno depois. Tá? Então chama dreno de Kerr. Ou posso operar mesmo. Operar que eu digo, fazer uma nova conexão entre o colédoco e o duodeno. Em vez de ir lá na papila, eu faço uma conexão entre o colédoco e o duodeno. Ó. Faço uma nova conexão. Em alguns casos, quando o colédoco é grande, a gente pode fazer. Tá? Aqui um exemplo de uma cirurgia em que está a via biliar aberta e fazendo uma anastomose com o intestino delgado, mas aqui é com o jejum, não é com anastomose com o duodeno. Aqui é com o próprio duodeno e aqui uma úlcera intestinal que a gente leva lá em cima para fazer uma anastomose. Tá? Agora vamos lá, pessoal. Agora imagine um paciente pós-cirurgia bariátrica, que está muito comum hoje em dia. Chega um paciente para vocês com uma pedra aqui no canal da bile. Vamos pegar o bypass, que é o mais comum. A cirurgia bariátrica, deixa eu colocar aqui no caneta. Na cirurgia bariátrica existem vários tipos de cirurgia, tá? Mas imagine o paciente fez esse aqui, que é um bypass, que a gente chama, e ele chega com um cálculo aqui no colédoco, onde eu desenhei o vermelho ali. Como é que vocês vão fazer para tirar a pedra daqui, pessoal? Vamos lá, pensem. Podem chutar. Então, por aí caiu a rede. Estamos só pensando, professor, que ficou complicado. Novamente, eu posso abrir a via biliar, mas eu tenho que operar o paciente, tentar tirar. Já imaginou se eu abro o paciente como está aqui, ó, e não consigo tirar pedra? Não consigo, ela impacta aqui. Eu posso abrir o duodeno, ver a papila por dentro e tirar o cálculo por dentro, abrindo a papila duodenal. Mas é tudo mais agressivo, né? Entende? São cirurgias. Então vamos lá, chegou o paciente com uma pedra aqui, ó. Chutem. Por endoscopia, a gente não consegue entrar e fazer toda essa volta até aqui. Por quê? A cirurgia bariátrica, ela é restritiva, que isso aqui fica só o tamanho do estômago, e ela é desabsortiva. Eles calculam em torno de pelo menos 1 metro de intestino delgado aqui, por onde o suco do pâncreas, né? Faltou o pâncreas aqui, né? Que tem o pâncreas, né? Faltou o suco do pâncreas. A bile não vai encontrar com 1 metro de intestino. Porque a hora que a comida encontra o suco pancreático e a bile, né? Vai estar aqui embaixo. Então, por isso que a cirurgia bariátrica é restritiva e desabsortiva. Se funcionasse só ser restritivo, bastava só diminuir o estômago, mas não, geralmente faz isso. Então, por endoscopia, para chegar até lá, a gente não consegue. O que a gente faz? Tá? A gente faz... Deixa eu só apagar aqui esses negócios. A gente faz também, pelo menos 1 por mês desses pacientes. Por quê? Pacientes que perdem muito peso, maior chance de ter pedra na vesícula e maior chance de fazer coledoclitíase. Então, uma vez por mês, chega um paciente desse. A gente faz por laparoscopia. Na laparoscopia, eu acho esse estômago excluso aqui, ó. Eu procuro ele.
durante uma laparoscopia, numa cirurgia. E daí eu abro o estômago excluso. Abro. Estômago excluso é isso. Por que excluso? Porque não passa comida. E entro com o aparelho de endoscopia aqui. E daí entra com o aparelho de endoscopia e faz a mesma coisa que a gente acabou de ouvir falar. Entenderam? Sem mexer na via biliar. É menos agressivo. Segunda forma de fazer. Numa laparoscopia, eu acho a alça biliopancreática. Depois do ângulo de Treitz, aqui, depois do ângulo de Treitz, eu acho essa alça. E abro essa alça. E entro com o aparelho de endoscopia por aqui. Que daí ela é mais curto. E consigo entrar na papila e retirar a pedra por endoscopia. Entenderam? Tá? Professor, não entendi. Por que exatamente ali embaixo não pode ser em cima? E em cima, vamos imaginar, se diz aonde aqui? Eu digo mais perto da papila. Mais perto da papila? Boa É. pergunta. Porque o duodeno, ele é um órgão ruim. O que eu quero dizer de ruim? Se você abre o duodeno, a chance de fazer uma fístula, ela é maior. Tá? Fístula, o que é? Num pós-operatório, deixa eu apagar aqui, cadê? Não está entrando a borracha. Opa, já voltou aqui já. Num pós-operatório, tá? Vazar bile. Então, eu poderia abrir o duodeno. Só que se eu abrir o duodeno aqui, o endoscopista não consegue entrar na papila. Eu posso explorar a papila. Mas é uma cirurgia muito mais complexa do que eu entrar pelo estômago aqui ou aqui. Que aqui eu abro e fecho. É super simples de fazer com um endoscopista. Só que se você não tem um endoscopista, não tem outro jeito, você vai ter que abrir o duodeno. Mas a chance de fazer uma fístula no duodeno, ela é maior. Então a cicatrização do duodeno é pior do que do estômago e do intestino. Beleza? Então, geralmente a gente pega após o ângulo de Treitz, tá? Após o ângulo de Treitz, na hora que começa o jejum no proximal, que a gente entra, mas o mais comum ainda é o estômago excluso, tá? Que mais, pessoal? Perguntas? Cirurgia de vesícula, né? Vocês que vão fazer cirurgia, é sempre importante a gente reconhecer o ducto cístico, a artéria cística, que é o trígono de Calot, que a gente fala. Lá atrás está a borda hepática, aqui está o ducto hepático comum e aqui está o ducto cístico. Então é importante você visualizar bem aqui essa região para poder fazer a vesícula. Numa cirurgia de vesícula, ó, a gente corta o ducto cístico, corta a artéria cística e descola a vesícula, tá? Bom, de pedra na vesícula é isso. Os próximos dois são bem mais rápidos, pessoal, tá? Alguma pergunta de pedra na vesícula, coledocolitíase, CPRE, que é essa retirada da pedra, colangite, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Estão com vergonha? Professor, Pode quando o perguntar. paciente tem síndrome de Merise, Isso. o que muda assim na conduta? Então, na síndrome de Merise, eu operei sábado retrasado uma síndrome de Merise, tá? O que acontece? Vamos ver se tem uma foto aqui para a gente tentar mostrar bem certinho para vocês alguma coisa sobre, para vocês entenderem o que é síndrome de Merise. Tá aqui. Na síndrome de Merise, ela existe tipo 1, tipo 2, tipo 3, existe uma subclassificação, mas na síndrome de Merise, o que é? A síndrome de Merise, uma pedra ou no ducto cístico ou na vesícula, ela vem aqui, comprime o colédoco, faz isso aqui, ó. Só que imagine que a vesícula, ela vem até aqui, ela fica tão inflamada e grudada que uma pedra no interior da vesícula ou no ducto cístico comprime o colédoco, ó. Daí a bile tenta passar, não consegue, e faz uma obstrução biliar. Isso que é chamado de síndrome de Merise. De quando você vai operar a síndrome de Merise, em alguns casos você abre a vesícula, retira a pedra e está resolvido, ou em alguns casos você tem que mexer na via biliar, tem que reconstruir a via biliar. Aproveitando a pergunta dele de síndrome de Merise, existe uma outra coisa que pode ser perguntas de prova de residência, que se chama ilho biliar. Já ouviram falar sobre ilho biliar? Alguém já ouviu falar? Não. Pelo jeito, não. O que é ilho biliar? É uma... Oi? Acho que vocês passaram na esplancnologia um caso de ilho biliar pra gente. Isso, acho que passamos, exatamente. Isso que você está falando agora eu lembrei.
é uma pedra na vesícula, aqui, ó, que ela fica tanto tempo aqui que ela faz uma erosão do duodeno e entra dentro do duodeno. Se uma pedra, veja aqui de novo aqui no meu negócio aqui, se uma pedra entra dentro do duodeno aqui, ela vai embora. E se ela for no duodeno, o que vai acontecer? Olhando esse aqui, ela vai passar e ela pode parar lá na válvula ileocecal, aqui, e fazer uma obstrução de todo o intestino por uma pedra que vem lá da vesícula. Beleza? Então esse é o íleo biliar. Então síndrome de Mirize é o cálculo obstruindo o ducto hepático aqui, o ducto hepático comum, tá? Perguntas, pessoal? Então vamos lá. Pólipo de vesícula. Pólipo é totalmente diferente da pedra. Aqui estava a pedra, que a gente acabou de mostrar para vocês. O pólipo nada mais é que uma projeção na parede da vesícula biliar. Vai vir outras fotos. Deixa eu ver se tinha outra. Ah, só estou com essa foto, tá? Está grudado na parede da vesícula. E a diferença numa ecografia entre pólipo e pedra, tá? É que o pólipo não faz aquela sombra acústica posterior. Lembra aquele preto que eu mostrei para vocês? Na ecografia, na pedra, bate na pedra, o eco não passa. No pólipo, como ele é carne, é tecido, ele passa o eco. Então ele continua normal. Já a pedra ele faz uma sombra acústica posterior, tá? Pólipo de vesícula, uma incidência de 1,5 a 4,5% das ecografias. Para ver pólipo, o exame de escolha é ecografia. Pode ver uma ressonância? Pode, mas o exame de escolha é uma ecografia, lembrando então vesícula que a gente já tinha comentado com vocês. Alguns textos colocam de 5 a 10% da população pode ter pedra, pode ter pólipo. E uma incidência, olha como é uma coisa, depende da onde você procura. Por quê? Depende, para você ver pólipo de vesícula, vai depender do aparelho da ecografia que você tem, de fazer a ecografia, de operador dependente, depende de quem faz o exame. Então, uma incidência que na literatura varia de 0,004 até 13% das vesículas. Tá? Então, é uma amostra meio viciada aqui, tanto para menos quanto para mais. Mas para vocês saberem, uma incidência de 5 a 10% pode ter pólipo. Raramente acontece em criança. Tá? Fatores de risco para ter pólipo de vesícula. Tá? Isso aqui não tem relação, pólipo de vesícula, com sexo, com idade. Pedra na vesícula, idade acima de 40 anos. Pedra na vesícula, sexo feminino. Obesidade. Para pólipo, não é isso. Entendeu? Tá? Então, geralmente, não tem relação com isso. Pode ter relação com síndrome de Peutz-Jeghers. É uma síndrome de polipose familiar, essa Peutz-Jeghers, que pode ter pólipo em tudo quanto é lugar. Entendeu? Tá? Pode ter relação com essa má união dos ductos pancreato-biliar. Existe uma síndrome que se chama má união do ducto pancreato-biliar, em que a união entre o ducto pancreático e o ducto colédoco, ele é alto, ele não é lá embaixo na papila. E esses pacientes têm uma tendência mais comum a fazer pólipos. E a outra coisa é essa leucodistrofia metacromática, que são pessoas que têm umas alterações na cor dos lábios, né? Que tem relação com pólipo. Na prática, pessoal, a gente não usa nada disso, entendeu? Que é muito raro isso aqui é mais só pergunta de prova do que qualquer outra coisa, tá certo? Tá? Mas na prática a gente não usa muito isso. A única coisa que a gente tem que saber é que pacientes que têm pólipo na vesícula, e tem uma doença chamada colangite esclerosante, que é uma doença na via biliar, esses pacientes têm que ser operados da vesícula porque aumenta a chance de vir a ter câncer. Vou repetir. Pacientes que têm pólipo na vesícula e tem uma doença chamada colangite esclerosante, que não tem nada a ver com o pólipo em si, tem que ser operados da vesícula. Por quê? Quem tem colangite esclerosante aumenta a chance de vir ter câncer na vesícula. Então, se essa colangite esclerosante, que é uma alteração de vários ductos dentro do fígado, aumenta a chance de ter câncer, de repente o paciente aparece com pólipo, ele tem que ser retirado, tá? Geralmente é um diagnóstico incidental, o paciente não tem nenhum sintoma, e a grande maioria a gente não opera. Vou falar. A grande maioria a gente não opera.
É raro um pólipo obstruir o ducto cístico. Teria que ter um pólipozinho muito caprichoso aqui, que ele funcionasse como pêndulo e obstruísse o ducto cístico. É muito raro, tá? Então, geralmente, a gente não acredita que um pólipo possa obstruir, pode, mas a gente não acredita. Ele se soltar e obstruir o colédoco é mais raro ainda, não existe isso praticamente, tá? Então, algumas vezes vai operar, vamos operar a vesícula porque tem um mau funcionamento da vesícula, o pólipo. Não é, tá? Então é raro a gente operar pólipo de vesícula. Aqui tá as outras fotos, ó. Veja um pólipo, olha como ele é grudado na parede da vesícula, olha, tá? A grande maioria dos pólipos são de colesterol. Existem vários outros tipos de pólipos, mas a grande maioria são pólipos de colesterol. Existe daí pólipo que se chama adenomioma, pólipos inflamatórios, existem vários outros, tá? Mas a grande maioria são esses pólipos de colesterol, tá? Bom, deixa eu só passar aqui adenoma. A grande maioria não é inflamatório. Deixa eu ver só se tinha alguma coisa aqui. Exame de escolha para pólipo de vesícula. É a ecografia. A grande maioria é menor que 1 centímetro e múltiplo, que não precisa fazer nada, tá? Deixa eu só mostrar. E como é que a gente faz com pólipo? Deixa eu achar aqui, ó. Tratamento. A gente opera pólipo de vesícula quando os pólipos são maiores do que 1 centímetro, quando tem pedra associada, quando o paciente tem essa doença de colangite esclerosante, que eu falei para vocês, daí tem que operar, ou se ele começa a aumentar de tamanho. Então, pólipo de vesícula. Opera se é maior de 1 centímetro, se tem pedra junto, se tem colangite esclerosante, se começa a aumentar de tamanho. Então, o mais comum, o paciente chega para a gente com pólipo de vesícula de 5 milímetros, 6 milímetros, a gente faz uma ecografia 6 meses depois, tá igual. Daí faz um exame 1 ano depois, tá igual, não vai mais dar problema. Esse é o mais comum. Se ele aumenta de tamanho, opera. Ou se aumenta de 1 centímetro. Agora, se esse paciente tem pólipo e pedra, a gente tem que operar. Por quê? A maioria dos cânceres de vesícula, os pacientes têm pedra associada. Mas quem tem pedra não quer dizer que vai ter câncer. O inverso não é verdadeiro. Repetindo, 90% dos pacientes com câncer de vesícula tem pedra. Mas não é que quem tem pedra vai ter câncer de vesícula. Mas se você tem um pólipo de vesícula e tem pedra, opa, será que esse pólipo não pode ser pré-maligno? O pré-maligno é esse adenoma que está aqui, ó. Deixa eu voltar. Esse adenoma, que é muito raro, mas ele pode virar maligno. Então, se tem pedra e pólipo, a gente acaba operando. Beleza? Pessoal, aqui daria para falar 2 dias só de pedra, de pólipo para vocês, tá? Eu só vou falar mais agora desse adenomioma. O que é adenomioma? Adenomioma é tipo um pólipo que a gente vê aqui, ó, na parede da vesícula, ó, não é pedra. Geralmente ele fica no fundo da vesícula, lá naquela região, lá no fundo, né, no final da vesícula, e não é uma lesão pré-maligna. Esse adenomioma ou adenomiomatose que a gente fala é uma alteração, um espessamento da camada muscular da vesícula biliar, tá? E algumas vezes o paciente vem se preocupado com câncer. Só que ao mesmo tempo, a adenomiomatose ou adenomioma não vira câncer, como a grande maioria dos pólipos de vesícula, não viram câncer. Só que quem tem câncer de vesícula tem mais adenomiomatose. O inverso que é verdadeiro, tá? Então, a adenomiomatose não é indicação de cirurgia, só para vocês saberem, mas pacientes que têm câncer têm mais adenomiomatose. Olha aqui numa ecografia um pólipo de vesícula, pessoal. O eco da ecografia bate no fígado, bate na vesícula e vejam, ó, não tem aquela sombra acústica posterior, ó. Tá? Então, por isso que é um pólipo esse, não é pedra, tá? Aqui um outro pólipo, ó. Aqui tá um pólipo, aqui tem um pólipozinho pequeno, aqui tem um outro pólipo. Quando o paciente, quando faz uma ecografia, o médico põe lá o aparelho da ecografia e pede para o paciente virar de lado, vira com a barriga para cima, vira para o outro lado, vai virando e vai vendo se isso é móvel ou não. Se ele se move, é pedra. Se ele forma sombra acústica posterior, é pedra. Não forma sombra acústica posterior e não muda de posição, geralmente é pólipo. Pode ser até tumor. A gente já vai falar de tumor no próximo tópico para vocês. Ó, aqui mostrando um outro pólipo aqui outros pólipos, tá?
Eu vou mostrar para vocês. Pode perguntar. De quanto em quanto tempo a gente investiga a evolução do adenomioma para ver se ele cresceu? Se ele tem característico de adenomiomatose, você está autorizado a nem prosseguir acompanhamento. Vou repetir. Se você tem o diagnóstico da adenomiomatose, você não precisa nem fazer o segmento depois. O problema é como ter certeza, sem biópsia. Você não tem como biopsiar a vesícula. Por que não tem como biopsiar a vesícula? Se você entrar com uma agulha aqui, fura a vesícula. Mesmo que você faça transhepático, você pode furar a vesícula e fazer uma inflamação. Você não tem como biopsiar a vesícula. Então, o que acontece? Quando você tem uma suspeita de adenomiomatose, a ressonância, aí sim, ela pode visualizar e meio que fechar o diagnóstico para você. Se confirmar que é adenomiomatose e o paciente não tem pedra, não tem nada junto, você estaria autorizado a nem continuar a investigar o paciente, nem fazer segmento. Pólipos. Quando é um pólipo menor que 4 milímetros, tem guideline que fala que você não precisa nem monitorar. Quando é de 4 a 9 milímetros, você faz um exame 6 meses depois. Se está igual, faz 1 ano depois. Se está igual, faz mais 1 ano depois. Estando tudo bem, você estaria autorizado a parar de fazer o check-up. Entendeu? O que a gente faz, então? Esse guideline de 6 meses, 1 ano depois, então 6 meses, está tudo bem. Ele faz 1 ano depois e assim por diante. E a adenomiomatose, geralmente não se faz nada. A maioria dos pacientes que têm adenomiomatose, pólipo de vesícula, são pacientes de mais idade já, 40, 50, 60 anos. Então, o que eu recomendo na prática para o paciente? Quando é mulher já não vai no ginecologista todo ano, quando vai no ginecologista já faz uma ecografia, em vez de só ginecológica, faz de abdômen total. Pronto, daí faz uma ecografia uma vez por ano, porque ela já vai fazer a parte ginecológica e já faz de abdômen total. E homem, como é que eu faço? Eu geralmente recomendo pacientes acima de 50 anos a fazer uma ecografia uma vez por ano. Então, fazendo uma ecografia uma vez por ano, você consegue, não pelo pólipo, você faz como check-up, e aí você acaba visualizando e acompanhando o pólipo. Bom, aqui uma coisa importante. Exames de sangue para pólipo de vesícula e adenomiomatose são exames de sangue normais. Para pólipo e para adenomiomatose. Se tem alguma alteração nos exames de sangue, TGO alterado, TGP alterado, bilirrubina alterado, vai atrás de outra coisa. Pode ser até a esteatose, que é gordura no fígado, mas não é o pólipo que vai alterar os exames de sangue. Perfeito? Tá? Vou continuar. Por que se opera mais que 1 centímetro? Acima de 1 centímetro, abaixo de 1 centímetro, raramente é maligno. Mas entre 1 a 2 centímetros, um pólipo dentro da vesícula, 33 até 77% pode ser maligno. Quando é mais que 2 centímetros, frequentemente são malignos. Entendeu? Então, por isso que menos de 1 centímetro não se opera. Então, quando é que a gente opera? Repetindo, maior que 1 centímetro, pedra associada, se tem colangite esclerosante ou se começa a aumentar de tamanho. Perguntas, pessoal, qualquer uma. A gente já vai mudar para... Esse é para qualquer tipo de pólipo, isso, né? Pólipo de vesícula. Veja aqui, ó, respondendo para vocês, ó, 5 a 9, menor que 5. Tá vendo aqui, ó? Menor que 5. Você faz uma ecografia 6 ou 12 meses depois e não faz mais nada. Se o paciente tem sintoma típico de pedra na vesícula, você pode até operar. Mas geralmente a gente não opera, é raro aqui. Para pólipo, estamos falando. 5 a 9 milímetros, faz uma ecografia geralmente 6 meses depois faz 2 meses depois e depois anual, tá? Que mais, pessoal? Perguntas? Professor, existe algum caso que um paciente que tenha isso, ele peça para operar? Existe algo? Tem, vários. E se faz a cirurgia? Não. Por que você acha que eu não faço? Porque a gente tem que maximizar o... Porque a maioria das vezes não melhora os sintomas do paciente. Não? Entendeu? Então, o paciente chega lá para mim com pólipo na vesícula, tá? De 5 milímetros. Daí eu pergunto, o que você tem? Eu tenho dor. Daí, quando que dói? Volta e meia eu como, dói. Daí tem dias que eu tomo um vinho, dói. Daí tem hora que melhora. Daí eu tenho gases, tenho estufamento, me sinto todo empachado, estufado. Isso é o mais comum o paciente se queixar. Tenho azia. E daí eu não posso justificar que o pólipo é a causa da dor.
entendeu? Ou dos sintomas. E você pode operar e não melhorar os sintomas. E pelo contrário, tem gente que opera a vesícula, tem uma chance de ter depois gases, estufamento, inchaço, não, algumas vezes não relacionados à cirurgia, algumas vezes relacionados à cirurgia, ou ter diarreia pós-colicistectomia. Então, uma das complicações que é a mais chata que a gente tem após uma retirada da vesícula é diarreia pós-colicistectomia. Então, você vai lá, tira uma vesícula com pólipo de 5, 6 milímetros e o paciente começa com diarreia depois, como é que você vai explicar isso? Entendeu? Então, você está totalmente embasado através de guideline e não operar o paciente. Entendeu? Agora, se o paciente chega para mim com um pólipo de 10 milímetros, que daí eu opero, ou 9 milímetros, que é grande, e ele entende, posso até vir a operar. Mas se é um pólipo de 7, 5, 3, 4 milímetros, puxa, só para ter uma ideia, você ter uma ideia, eu nunca operei, entendeu? A não ser que tenha pedra associada, aumente de tamanho, acima de 1 centímetro e assim por diante, tá? Porque senão, eu brinco que você casa com o paciente. Casa é que não melhora os sintomas, entendeu? Então tem que ser muito bem esclarecido para o paciente. O que mais, pessoal? Perguntas? Vamos lá? Bom, adenomiomatose, que esse adenomioma, eu já comentei com vocês ali, tá? Aqui tem vários tipos de adenomiomatose, pessoal. Eu vou passar aqui, só para vocês saberem que tem várias publicações de câncer vesícula com adenomiomatose, mas o que acontece? Não é a adenomiomatose que vira câncer, mas pacientes que têm câncer têm uma incidência maior de adenomiomatose. Por quê? O problema é você ver uma lesão dessa na vesícula, aqui, ó. Aqui é a vesícula. E achar que é uma adenomiomatose e era câncer. Entenderam o raciocínio? Então, vejam. Alguém tinha me perguntado se eu operava. Não, pólipo não opero. Já tive adenomiomatose. Adenomiomatose que eu operei, a resposta é sim. Pacientes com adenomiomatose pedra, eu sempre opero. Mas pacientes que você fica na dúvida se é adenomiomatose ou é tumor, daí você opera. Por quê? Vai que você tem um câncer de vesícula, mas não é que a adenomiomatose vira câncer. Então, o que acontece na adenomiomatose? Algumas vezes, você pode deixar um câncer ficar mais avançado, porque achava que era uma adenomiomatose e era um câncer. Então, por isso que é importante fazer o diagnóstico correto. Beleza? Tá? Aqui tem vários estudos falando sobre adenomiomatose e o risco de câncer, tá? Vamos passar aqui. Então, atualmente não existe evidência de que a adenomiomatose vira câncer, não existe. Se existe um risco, talvez seja 2 vezes maior que a população normal, mas é muito baixo. Então, por isso que a gente só opera se realmente ficar na dúvida diagnóstica, tá? Vamos passar. E agora a gente vai falar do câncer de vesícula, que é o último tópico. Perguntas, pessoal, qualquer uma. Então, vamos lá. Câncer de vesícula. Professor, Pode perguntar. desculpa. Não, não tem problema. Ali nos pólipos, o senhor estava comentando que normalmente não opera e que eles são benignos. Mas no exame, assim, tirando a parte do tamanho, tem alguma coisa que me leve a pensar em Eita! Malignização? É. Isso. Então, além do tamanho, que o principal é o tamanho, existe um outro fator que pode ser, é um Doppler positivo. O que é Doppler positivo? É um pólipo em que na ecografia tem um botão que se aperta para ver a vascularização. E daí você vê dentro do pólipo vasos sanguíneos. Então você pega essa ecografia aqui, ó. Vamos pegar aqui de um pólipo aqui, deixa eu achar. Por isso que eu passo os slides para vocês depois, pessoal, porque eu tenho muita informação aqui. Mas, ó, nesse pólipo, de repente, você vê que tem vaso dentro. Uhum. Um pólipo de 8, 9 milímetros, cheio de vaso sanguíneo dentro, puxa, ele pode ser um adenoma. Entendeu? Porque a grande maioria dos pólipos são de colesterol. Eles não têm vasos dentro. É como se fosse um monte de aqui, ó. Tá vendo o amarelinho aqui, ó? Uhum. Tá? Ele tá grudado, mas como se fosse um monte de pedrinha, tá? Aqui, olha esses aqui tá mostrando, e que não tem vaso sanguíneo dentro. Então, um outro fator seria ter um Doppler positivo. Entendi. Obrigada, professor. Um outro termo só que eu esqueci de falar para vocês é esse termo, colesterolose da vesícula.
O que é colesterolose? São vários pontos, olha aqui, amarelados, vários pontos de colesterol na parede da vesícula, grudado na parede da vesícula. Isso se chama colesterolose, tá? Ó, aqui uma vesícula com várias pedras e um pólipo, ó, com pólipo e pedra. Pólipo e pedra, cirurgia, tá? O pólipo, então, é igual mulher e homem. Lembrando que a pedra é mais comum em mulher. Perguntas, pessoal? Câncer de vesícula. Então, vamos lá. Câncer de vesícula biliar. Tá aí um câncer que é ruim, de modo geral. Por quê? A grande maioria das vezes, o diagnóstico já está numa fase avançada. Ele pode acontecer em qualquer parte da vesícula. Esse câncer da vesícula, eu vou mostrar depois para vocês o vídeo dessa de hoje, tá? Mas um câncer, ele pode pegar a parede da vesícula aqui, ele pode pegar aqui, ó, entrar para dentro do fígado, ele pode pegar perto do ducto cístico aqui, invadir o colédoco, tá? Então ele pode ser em qualquer lugar aqui da região da vesícula biliar, tá? Câncer de vesícula, existe mais ou menos em torno de 5.000 casos por ano nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem muita uma incidência calculada exata de câncer de vesícula, mas a gente acredita que tem aumentado um pouquinho a incidência, mas não porque está aumentando pessoas com câncer de vesícula. É que a medicina, de certa forma, no Brasil tem melhorado. Então, tem sido feito mais diagnósticos do que antigamente. Então, a gente vê cada vez mais câncer de vesícula, mas pelo aumento do diagnóstico, não necessariamente porque está aumentando a incidência. Tá? Fatores de risco para câncer de vesícula, isso que é mais questão de prova. Pedra na vesícula, colecistite crônica, tá? Isso aqui, tá? É uma coisa um pouquinho questionável, tá certo? Se pedra na vesícula aumenta o risco de câncer, mas a maioria dos lugares diz que sim, tá? Mas você não pode embasar uma cirurgia dizendo, vou operar tua pedra na vesícula porque pode vir a ter câncer, porque a incidência é muito, muito baixa, entendeu? Mas sabe-se que pedra na vesícula de longa data, de muito tempo, que é esse paciente que eu operei hoje, que eu sabia desde 85 que tinha pedra na vesícula, aumenta a chance de vir a ter câncer, tá? Outras coisas de questão de prova, de câncer de vesícula. Vesícula em porcelana. O que é vesícula em porcelana? É a parede da vesícula com calcificação na parede, por isso que chama porcelana. Aumenta a chance de vir a ter câncer de vesícula. Pólipos, que a gente já estava comentando acima de 1 centímetro. Algumas infecções, aqui, por Helicobacter bilis, que é uma coisa que a gente nem está na literatura, mas isso aqui é enterro de anão, tô brincando, a gente não vê isso, tá? Salmonelose, pacientes que têm cistos biliares, aumenta a chance de vir a ter câncer de vesícula. Obesidade aumenta a chance de vir a ter câncer de vesícula. E volta para aquela colangite esclerosante primária. Lembra que eu falei para vocês? Pacientes com colangite esclerosante primária, não importa o tamanho do pólipo, a gente opera a vesícula, porque aumenta a chance de ter câncer de vesícula. Dos cânceres de vesícula, 90% deles são adenocarcinomas, tá? Ou seja, são cânceres ruins. Pode ter relação com o Carras, com esse P53, mas isso a gente não usa muito na prática para câncer de vesícula. E os marcadores tumorais geralmente são normais para o câncer de vesícula. Alguém lembra para que serve, qual marcador é esse CA199 aqui? É marcador de câncer do quê? Pode chutar, pessoal. Dá tempo de entrar no Google. Ovário, professor? Pode aumentar no ovário, mas não é específico para o ovário. Ovário, qual que é o marcador? CA125, tá? É outro. Ovário, CA125. CA199. Câncer do quê? Pâncreas. Pâncreas e de vias biliares. Então, CA199, marcador de pâncreas e vias biliares, mas não de vesícula biliar, tá? Do ducto hepático, do colangiocarcinoma, que é um outro tipo de câncer. Então, CA199 é marcador de pâncreas e vias biliares, não para vesícula. E o CEA é marcador do que, pessoal? CEA. CA, chama antígeno carcino embrionário.
Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ninguém nunca ouviu falar? Não é possível. CEA Câncer coloretal. Coloretal. coloretal, tá? Então, a gente acabou de ver. CA 125, ovário. CA de 99, pâncreas e vias biliares. CEA coloretal, beleza? Aproveitando que a gente está falando de fígado, existe um outro chamado alfa-fetoproteína. A alfa-fetoproteína é marcador de hepatocarcinoma. É um tumor próprio do fígado, beleza? Então, marcadores tumorais. Mas na neoplasia de vesícula, geralmente são normais. Bom, câncer de vesícula, quinta mais comum malignidade do trato gastrointestinal, é mais comum em mulher do que homem, tem uma incidência maior no Chile, tá? E pode ser um achado incidental. O paciente vai fazer uma cirurgia de vesícula, que é uma colecistectomia, e depois descobre que vai fazer uma cirurgia de vesícula, que é uma colecistectomia, e depois descobre que tinha um tumor na vesícula. Hoje eu vi um paciente aqui no consultório, agora no final da tarde, que aconteceu isso. Um outro cirurgião operou a vesícula e veio na patologia um tumor de vesícula e eu vou ter que entrar e tirar um pedaço do fígado dele, tá? Então, isso é achado incidental, tá? Fatores de risco que a gente já falou, deixa eu colocar aqui. Ó, pessoal, isso aqui que é vesícula em porcelana. Lembra que eu falei para vocês que um raio-x não vê pedra na vesícula, mas vê pedra no rim? Porque a maioria das pedras do rim são de cálcio. As pedras da vesícula, a maioria de colesterol, não aparece no raio-x. Mas se no raio-x você vê a parede da vesícula aqui, ó, sabe? Isso aqui que é chamado vesícula em porcelana. Isso aqui aumenta a chance de vir ter câncer de vesícula, tá? Então, só para vocês verem. Olha aqui, ó, numa tomografia tem calcificação na parede da vesícula, ó. Aumenta a chance de vir a ter câncer de vesícula. Beleza? Pergunta, pessoal. Tratamento cirúrgico do câncer de vesícula. Somente 10 a 30% a gente consegue ressecar quando faz o diagnóstico. A grande maioria dos pacientes, tá? De cada 10 pacientes que eu vejo, eu falo para os pacientes, de cada 10 pacientes que eu vejo com câncer de vesícula, eu opero 2 ou 3. Porque, geralmente, 7 ou 8 já está avançado e não tem mais o que fazer. Entendeu? Daí, o tratamento de um câncer de vesícula pode ser só uma colecistectomia, se ele pega só a mucosa, praticamente, que é um T1. Agora, se ele é um T2, que a gente chama, que já pega a camada muscular da vesícula, lembra lá da mucosa, submucosa, muscular e adventícia, né? Da histologia? Se ele já pega a camada muscular, eu tenho que fazer uma colecistectomia radical. Eu não tenho que tirar só a vesícula. Eu tiro a vesícula com ressecção do fígado, tá? Daí a gente vai para o último tópico, que é o colangiocarcinoma, que é o câncer de via biliar. A gente falou do câncer de vesícula. O colangiocarcinoma, ele pode ser periférico, pegar o fígado, porque aqui também tem via biliar, como ele pode pegar a via biliar principal. Pode falar, pessoal. Alguém ia falar, acho. Não? Ah, desculpa, eu deixei ligado, professor. Não tem problema. Então, o colangiocarcinoma pode pegar a via biliar periférica, tá certo? Ou ele pode pegar a via biliar mesmo, aqui, ó. Entendeu? Que daí tem nome. Então, vamos lá. Colangiocarcinoma. Ó, só para vocês terem ideia. Se o câncer da vesícula, no outro slide, falava em 5 mil pessoas por ano. Aqui está falando de 6.900 pessoas por ano. Isso nos Estados Unidos. O câncer de via biliar, ó, do ducto intrahepático, do ducto hepático comum, do colédoco, é menos frequente ainda. É 3.000 casos ao ano só. Entendeu? O colangiocarcinoma. Corresponde só a 3% dos tumores gastrointestinais, apesar de ser o segundo tumor mais comum próprio do fígado. Quando um câncer nasce no fígado, o mais comum é o hepatocarcinoma. O segundo é colangiocarcinoma, quando nasce no fígado. Mas o câncer mais comum de fígado é a metástase. É um câncer que vai lá do intestino para o fígado, por exemplo, do estômago para o fígado, que nem o Covas, que teve lá metástase hepática. Vou repetir para vocês. Qual é o câncer mais comum do fígado? É a metástase. Qual é o câncer primário, que nasceu no fígado, mais comum do fígado? É o hepatocarcinoma. O segundo, colangiocarcinoma. Eu estou dando todas essas coisas para vocês, pessoal, porque vocês vão fazer prova de residência, essas coisas, que eu acho que essa que é a ideia de dar essas aulas para vocês, né? Tá? Bom, o colangiocarcinoma, ele pode ser periférico, ó, na periferia do fígado. Ele pode se hilar no hilo, ó, onde junto o ducto hepático direito com o hepático esquerdo.
Isso aqui é chamado tumor de Klatskin. Ou ele pode ser distal, lá no colédoco distal, aqui, ó, descendo distalmente na porção intrapancreática do colédoco, aqui embaixo. Então, eu posso ter o Klatskin, que pega a bifurcação, pode ser o periférico, posso ter um tumor de terço médio de colédoco e posso ter o distal, lá na porção intrapancreática, tá? Então, aqui só para dar uma ideia para vocês. Fatores de risco para colangiocarcinoma. É ter colangite esclerosante, que é um dos principais. Pacientes com retocolite ulcerativa idiopática. São pacientes que têm uma doença inflamatória do intestino, que aumenta a chance de vir a ter colangite esclerosante e aumenta a chance de vir a ter um câncer, um colangiocarcinoma, tá? Cistos de colédoco aumenta a chance de ter colangiocarcinoma, doença de Caroli e assim por diante. Eu não vou ficar repetindo tudo aqui, pessoal, porque senão vai ficar cansativo, tá? Mas aí tem tudo nos slides. Quando o colangiocarcinoma afeta a bifurcação dos hepáticos, como a gente vê aqui, ele é chamado de Klatskin. E daí existe uma classificação chamada classificação de Bismuth, que divide em 1 a 5. Se o tumor envolve o hepático comum, um pouquinho distal à confluência, o que esse paciente vai ter? Ó, se um tumor obstrui aqui, o fígado produz bile, a bile não consegue passar. O paciente vai ficar ictérico, vai ficar amarelo, né? Vai ficar com colúria, colia, tudo isso que a gente viu. Então, bismuth tipo 1, daí tem o bismuth tipo 2. Ele pega mais a confluência, ele pega a confluência dos ductos hepáticos, ó, dos dois, ó. Daí tem o 3. Existe o 3A e o 3B. O 3A ele se estende para a direita. O 3B ele se estende para a esquerda, ó. Daí existe o 4, que já pega ramos secundários. Essa classificação, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, isso é mais quem vai fazer prova de residência em cirurgia. Quem vai fazer prova de residência em cirurgia, daí eles vão perguntar algumas vezes, qual é a classificação de bismuth para colangiocarcinoma, tá bom? Então, bismuth 1, bismuth 2, pega a confluência, 3A vai mais para o direito, 3B vai mais para o esquerdo, e 4 pega os ramos secundários, tá? Sintomas. Prurido, tá? A obstrução da via biliar faz prurido na pessoa. Colúria, icterícia, óbvio. Onde é que está a icterícia? Faltou colocar a icterícia aqui. Colúria e acolia, tá? De dor abdominal, perda de peso, febre, são os outros sintomas. Mas o mais comum, sem dúvida, é icterícia. Faltou aqui icterícia, prurido, colia e acolúria, tá? Diagnóstico. Ecografia, tomografia e ressonância para colangiocarcinoma. O método de escolha é a ressonância. Existe um exame chamado colangiorressonância para colangiocarcinoma, né? Colangio é via biliar. Então, o exame de escolha é uma ressonância, tá? Nesse caso do colangiocarcinoma, o CA199 pode estar elevado. Pode ter aumento do CEA e do CA125, de outros exames, mas o CA199 está aumentado na maioria dos pacientes, tá? Tratamento consiste na ressecção. Aqui vejo uma foto, pessoal. Esse paciente aqui tinha um colangiocarcinoma aqui, que fez uma atrofia, vejam o lado esquerdo do fígado. Esse é um fígado colestático. O paciente estava toda ictérica. Foi um paciente que a gente fez uma hepatectomia para tirar o tumor daqui e juntou depois, ele invadia a artéria hepática. Juntou a artéria hepática direita com a artéria hepática própria. Vai vir numa foto aqui, ó, foi retirado todo esse lado esquerdo. E essa artéria com essa artéria é essa foto aqui, ó. A gente juntou uma artéria com a outra e retirou todo o lado esquerdo. E aqui está a veia hepática esquerda suturada junto da veia cava. E daí aqui, ó, ficou a via biliar e a gente fez uma conexão, uma biliodigestiva que a gente chama. Você pega uma alça intestinal e faz uma conexão ali com a via biliar. Vamos passar. Daí tem os cistos de colédoco, que são fatores de risco para ter câncer de vesícula. Colédocolitíase, que a gente falou para vocês, já foi. Aqui é o último slide da aula, pessoal, se a gente se estender mais. É um paciente que veio aqui para mim com uma obstrução com icterícia e dentro do colédoco, que é esse branco aqui, que é a vesícula, vinha uma imagem preta aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem uma imagem preta aqui, ó. A gente olhava aqui a via biliar. Tá vendo que tem uma coisa preta aqui, ó? Dentro aqui, ó. Esse negócio preto dentro da vesícula biliar. Aqui.
E a gente vê esse negócio preto aqui, eu vou fazer dentro da vesícula, não, dentro da via biliar, dentro do colédoco. O que vocês acham que é isso, pessoal? E o que vocês fariam? O paciente chega para você, história de icterícia, fica amarelo, colúria, colia, e aparece uma imagem retilínea aqui, ó, dentro da via biliar. O que vocês imaginariam, o que vocês fariam? Pode chutar. Daí, pensa. Ressecaria e faria uma derivação biliodigestiva? Isso, antes disso. Daí. Não sei. Então, a gente fez aquela CPRE, sabe a CPRE lá? Aquela endoscopia? Foi até a papila, entrou lá na papila e tentou ver isso aqui, puxar isso aqui para fora com um balão, entendeu? O que aconteceu? A pinça que tenta puxar prendeu e arrebentou. E não conseguiu tirar. A gente teve que operar o paciente e tinha isso aqui dentro da via biliar. O que é isso? O que vocês acham que é isso? Vai, pessoal, chuta. Colesterol? Aqui é pedra de colesterol. E o que é isso aqui, ó? Esse negócio aqui, isso aqui, ó. Aqui tem um pedaço e aqui tem outro pedaço. Palito de dente. Entendeu? Era um palito de dente dentro da via biliar. Meu Deus. Como é que a paciente fez isso, eu não sei. Até hoje eu falo que ela comia sabe aqueles enroladinhos de carne que a avó faz? Aqueles enroladinhos, elas põem os palitos dentro, entendeu? Não me pergunte como que essa paciente chegou com um palito de dente dentro da via biliar. Então, nem tudo que parece ser uma coisa é, tá?